bom dia, bem-vindo de volta ao nosso matinal, programa Primeira Página. Depois de termos conversado com Miguel Manuel sobre o documentário que já será lançado amanhã para saudar o Dia da África, vamos mudar de assunto. Vamos falar da nossa saúde, o atendimento ao público nos hospitais, quais são os desafios que os pacientes podem encontrar, os utentes podem encontrar dentro dessas unidades hospitalares, quais são as soluções que têm sido apresentadas para reduzir o nível de tensão entre pacientes e técnicos e, sobretudo, esses técnicos que, em muitos casos, são obrigados a trabalhar por longas horas e ficam sobrecarregados. Pode haver algumas consequências do ponto de vista da saúde psicológica, emocional e física. Isto pode influenciar no atendimento ao paciente. Antes de tudo isso, vamos à província de Cabinda para conhecermos o funcionamento ou como anda o funcionamento dos hospitais visitados pela nossa equipa de reportagem. Foram apresentadas várias reclamações pelos nossos entrevistados, mas também há quem olha para o trabalho feito como sendo salutar, sobretudo em alguns centros hospitalares de Cabinda. José Riscov é o nosso repórter destacado nesta província ao norte de Angola. Chiueca é uma das mais extensas zonas do bairro 1º de Maio e está entre as mais populosas da cidade de Cabinda. Este centro de saúde é a principal unidade sanitária da zona e atende diariamente cerca de 100 pacientes. O centro hospitalar recebeu recentemente trabalhos de reabilitação, mas ainda não voltou a funcionar na sua antiga estrutura. Neste momento, o atendimento dos pacientes acontece provisoriamente na área administrativa e residência dos técnicos de saúde. Daí a inoperância de alguns serviços. Não há mais parto por aqui e moradores são obrigados a ir justamente lá no Tibode para ir dar luz. É muito complicado. De momento ainda nós não podemos fazer nada porque estamos ainda à espera dos acabamentos da obra de reabilitação e apetrecho. Urgências, consultas pré-natais, banco ambulatório e pequenas cirurgias, farmácia e laboratório são os serviços que o centro dispõe no momento, para além dos programas de vacinação, HIV-Sida e o controlo da tuberculose. No laboratório, apenas uma análise é feita no momento. Malária, a única análise que estamos a fazer é de malária. O restante de reagente não temos. Apesar das limitações nos serviços, o atendimento, segundo alguns utentes, melhorou de forma significativa. O atendimento está mesmo boa, mas os medicamentos papo tem que comprar. Essa hora eu já trouxe o meu neto que foi atropelar na moto. Cheguei aqui, tenho que comprar o medicamento eu próprio. 1.800 kwanza, que eu devia comprar eles o pão lá em casa para comer. Já foi mais na farmácia comprar remédio. Agora, se você não tiver dinheiro, a pessoa fica como? Por exemplo, eu vim assim sem dinheiro. Estou a chegar aqui no hospital, estou aí para ir picar, disseram que devo comprar seringa. Um problema reconhecido pelo administrador do centro hospitalar, Luís Teófilo, que avança outras situações que, no seu entender, colocam em causa o normal funcionamento da unidade hospitalar. Se nós abrirmos a farmácia, poderão ver que nesse momento não tem nada na farmácia. Não tem nada na farmácia, mesmo até os técnicos que estão de serviço nunca beneficiaram de nenhum sustento. Nem sequer uma água para beber. Então, para não falarmos do problema da alimentação, que esses não tem, não existe. O responsável augura por dias melhores, tão logo o centro volte a funcionar na sua antiga estrutura, que recebeu trabalhos de melhoria. Quando entrarmos na própria casa, no hospital, já teremos condições condignas de trabalho, já poderemos ter condições no que diz respeito ao atendimento dos nossos pacientes, e é bem claro que provavelmente já teremos também os medicamentos e outros meios necessários. Povo Grande e Tiso são outros 2 centros de saúde da periferia que ajudam a desafogar a demanda no Hospital Provincial e agora também no Hospital Geral de Cabinda. No Centro de Saúde do Povo Grande, por exemplo, diariamente são atendidos cerca de 200 pacientes. Nós temos serviços de ginecologia e obstetrícia, porque nós temos cá a maternidade, e também temos serviço de medicina, e também temos serviço de pediatria cá no centro. Normalmente nós temos tido muita demanda de paciente.
Há momentos nós atendemos, pelo menos no serviço de pediatria, porque eu sou a médica pediatra aqui, atendemos por aí 160, 170, 180 por dia. E serviço de ginecologia, há momentos que ela atende 80 e 60 pacientes. O centro dispõe de um laboratório. Nós aqui no Centro de Saúde do Povo Grande nós temos feito pesquisa de plasmódio, VDRL, VS, temos feito também hemoglobina, temos feito enxudado vaginal uma vez a outra, também temos feito. Quanto ao atendimento, os enfermeiros são pacientes, são compreensíveis. Eu aqui no hospital está a me atender mesmo bem, está a dar mesmo medicamento. Esse medicamento que não tem, que depois vai mandar comprar. a melhoria no atendimento foi igualmente reconhecida pelos utentes que acorrem ao Centro de Saúde do Tiso. O atendimento é excelente. Nós temos tido ajuda de algumas unidades sanitárias com orçamento. A própria Secretaria Municipal também tem ajudado, embora com dificuldades mesmo, mas temos lutado para que a coisa não fique estagnada. Com 47 camas para internamento, o Centro de Saúde conta com uma maternidade, banco de urgência, laboratório, entre outros serviços. Mas é na pediatria onde se tem registrado maior número de pacientes. Em média, 70 a 80. E as patologias que mais lideram cá no centro, a malária está sempre em primeiro lugar. Temos também as doenças diarreicas agudas e as infecções respiratórias. Para uma assistência médica e medicamentosa mais humanizada, os utentes que acorrem nos centros de saúde na periferia da cidade de Cabinda solicitam mais atenção das autoridades locais. Reportagem de José Riscov a partir de Cabinda. Olhamos então para o assunto desta semana, atendimento ao público nos hospitais. Ouvimos os relatos de utentes das unidades sanitárias que apresentam aqui dificuldades e outros também elogiam o bom trabalho feito dentro dessas unidades. E vamos procurar entender os transtornos que podem surgir fruto de um péssimo atendimento, em caso de se registrar, claro. Não estamos aqui a afirmar que há um mau atendimento, não, e sim analisar os contornos ou os transtornos que podem surgir caso um paciente seja mal atendido numa unidade sanitária ou qualquer outra que seja, e também a pressão que os técnicos vivem todos os dias pode gerar algumas consequências. O nosso convidado de hoje, Germano Pinto, psicólogo, vai ajudar-nos a entender esta temática. Germano, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado, caro jornalista Afonso Paulo. Saudações respeitosas aos prezados telespectadores da nossa Palanca TV e aqui no programa Primeira Página. E tenho uma direção, uma saudação respeitosa a todos os nossos técnicos e profissionais de saúde, porque o tema hoje é trazido aqui à lista essa grande profissão. É sempre um prazer. Germano, começando a olhar, a nossa atenção primeiro vai para o utente. O utente que procura por uma solução, claro, vai com a esperança de que seja atendido adequadamente e seja resolvido o problema que o leva à unidade hospitalar. Primeiro, qual é o seu parecer quanto ao atendimento público nos nossos hospitais? Muito obrigado pelo retorno da palavra. Como é praxe, gosto sempre de levar aqui a indicar algumas palavras-chave no nosso tema. Aqui temos a palavra atendimento e temos o hospital. Quando falamos de atendimento, estamos a olhar para a interação, diálogo que se constrói. E aqui, no caso do assunto, um diálogo que vai ser construído entre um paciente e um profissional. Os teóricos em matéria de administração, e aqui citar Hidalberto Chiavenato, na sua obra de 2009, faz menção de que o atendimento visa satisfazer os desejos e exigência do cliente, e aqui no particular será do paciente. Quando estamos a olhar para o hospital, olhamos para a instituição, olhamos para o espaço que comumente as pessoas acorrem de modo a saber o seu estado de saúde, receber diagnóstico e possível tratamento. E aqui vemos a complexidade e a seriedade do assunto quando identificamos que nos hospitais alguns utentes
alguns pacientes reclamam pelo mau atendimento. O mau atendimento aqui vai se traduzir na falta, na falta da solução, ou seja, na falta da eficiência e eficácia na atenção prestada ao paciente. Nós temos que antes desenvolver algumas questões ligadas aos hospitais no nosso país. Nós vemos que o nosso país, naquilo que são os dados tornados públicos pelo governo de Angola, a 15 de novembro de 2021, portanto de lá para cá já se passaram 5 anos, o país conta com 2021. 21, dia 15 de novembro de 2021. Portanto, passam meses. 5 meses, desculpa. Obrigado, 5 meses. A gente percebe que o país conta com 3.164 unidades sanitárias. Nesses 3.164... Até a data da publicação. Até a data da publicação, 15 de novembro. Já foram inauguradas, exatamente. Nós vemos que nesses 3.164, eles estão distribuídos entre 13 do nível nacional, 18 provinciais, 32 especializados, vemos ainda 166 municipais, 2.180 postos de saúde, vemos ainda 105 centros materno-infantis e, sem colocar de parte, 640 centros de saúde. Mas quando se procura trazer uma compreensão, uma interpretação generalista desses dados, os especialistas em gestão hospitalar dizem que são números ínfimos, face, ou ainda muito reduzido, face à nossa densidade populacional. Basta vermos quando procuramos perceber o crescimento da nossa população. Ademais, precisamos perceber que os serviços de saúde eles apresentam uma hierarquia. Essa hierarquia em que temos o serviço primário, que tem que ver com os postos de saúde e centros de saúde. Temos os níveis intermédio, que abarca hospitais gerais, e o último nível, que é o nível dos serviços das unidades de referência ou polivalente. Então, nós, do ponto de vista de esquematização, vemos que está tudo bem. Aliás, nós ouvimos as falas, ouvimos os detentores de cargos públicos, estamos devidamente organizados nesse sentido. Mas o que tem faltado também já é identificado. Estamos a olhar para o capital humano, estamos a olhar para aquilo que é o investimento, e esse investimento também parte para a questão daquilo que é o bolo, a fatia nos orçamentos geral de Estado. Portanto, diante desta situação, das faltas de estrutura, diante da falta do capital humano, um capital humano suficiente para dar resposta versus o crescimento populacional, isso vai ter algumas consequências. E essas consequências é que vamos aqui hoje, uma delas vai ser o mau atendimento. Porque o mau atendimento não pode ser visto apenas como o profissional me tratar mal, o profissional não me prestar atenção. O mau atendimento também vai ser o facto do germano ir até a unidade e não tiver aquele material que o profissional deve fazer uso. Também é um mau atendimento. Porque o mau atendimento, do ponto de vista conceitual, vai ser a falta de resposta satisfatória ao meu desejo que me levou para aquela unidade. Então, a gente percebe aqui que é notável os grandes esforços que têm sido enveredados pelo Executivo, pelos que nos governam, no campo de saúde. Aliás, basta vermos que o Executivo, com muito respeito, e aqueles que um dia pretendem atingir o poder, nos seus programas mencionam sempre a questão de saúde. Por quê? Porque quando a gente olha a saúde enquanto complexo de bem-estar físico, social, psicológico, econômico e cultural, proposta em 1948 em Ottawa, Canadá, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem 4 princípios que conservam a saúde. Os 4 princípios básicos, primeiro a saúde é responsabilidade do Estado. É bem verdade que numa economia que se quer de mercado, há que se ter abertura para que o investimento privado venha, e é bem-vindo, isso até vai gerar emprego para nós e jovens, mas a saúde como tal é responsabilidade do Estado.
Por isso é que quando olhamos saúde, buscamos sempre a perspectiva política, porque é o Estado que giz as políticas, e lá para frente vamos falar um pouco da administração pública versus administração privada, porque a maior parte das reclamações é muito propalada no seio das instituições públicas, e já vamos lá chegar por quê. Portanto, dentro daquilo que são os princípios que conservam a saúde, temos o primeiro princípio, que é a responsabilidade. A saúde é a responsabilidade do Estado. O segundo princípio tem que ver com o alcance da saúde à população. Ou seja, dentro daquilo que nós apresentamos nos números de unidade sanitária, é importante que os postos, centros de saúde, devem estar ao alcance da população. Não pode dificultar a população em ter acesso às unidades sanitárias. Podemos aqui dar um exemplo. O germano, estando no quilômetro 30 de Viana, não pode ter de ir até Catete ou de ir até o Congolenses para encontrar uma unidade de saúde. Mas não é só até outro exemplo, não é a realidade, né? Quem está no quilômetro 30 de Viana tem, portanto, aí o Baia tem o Dimba. Outro princípio ainda que conserva a saúde tem que ver com a participação da população aos cuidados de saúde. Isso remete-nos à população em empenhar-se naquelas campanhas que tem que ver com o saneamento na sua comunidade, tem que ver com o devido tratamento do lixo, e podemos ainda trazer o último princípio que conserva a saúde, que é o caráter integral da saúde na perspectiva preventiva e curativa. É preciso tomarmos nota a isso, quanto a este último princípio que conserva a saúde. A saúde tem que ter um princípio preventivo, evitar que aconteça, e a perspectiva curativa. Por isso é que ir a uma unidade sanitária, em muitos casos, não se remete simplesmente em eu estar acometido com um sintoma ou um sinal. Muitas das vezes é aquela consulta de rotina para eu apenas ter conhecimento de como está a funcionar os diversos órgãos do corpo. Ora, a questão do que pode advir como os transtornos mentais pelo mau atendimento. Primeiro, ser muito aberto para que os prezados telespectadores nos percebam. Quando olhamos para a questão de transtorno, em palavras miúdas estamos a dizer alteração. Exato. Transtorno mental, é preciso dizer que a mente, dissemos que é o resultado do funcionamento do cérebro. Esse cérebro, que é como principal órgão do corpo humano, no seu funcionamento vai resultar em pensamento, sentimento e emoção. Então, o indivíduo sair de casa para a unidade sanitária, é evidente que ninguém vai para lá fazer turismo, na maioria dos casos é mesmo o cuidado do nosso bem-estar, a nossa saúde. O indivíduo vai para uma unidade hospitalar na ânsia de ser atendido. Aliás, disse que quando o assunto é saúde é sempre uma questão de emergência, apesar de termos alguns casos graves e críticos, mas quando vamos para uma unidade hospitalar, a questão é sempre de emergência, no caso. Todavia, nós vamos para a unidade hospitalar na ânsia de ser atendido, por exemplo, mas o que é que identifica-se? Identifica-se que, muitas das vezes, nós não recebemos aquele atendimento que desejamos. Porque algumas vezes o que impede esse devido atendimento, esse bom atendimento, são factos identificados. Como já dissemos, a perspectiva do capital humano, e eu darei um exemplo que, por constatação, em muitos casos, nós vamos para uma unidade hospitalar, está lá o banco de urgência, o ilustre médico, a prestar um determinado atendimento, nota que o germano ainda tem a sua dimensão psicomotora, consegue falar, mover, e entra um outro caso muito grave, aparentemente grave, pela insuficiência do capital humano, terá de deixar ainda o germano para ir atender aquele que aparentemente está grave. Certo. Agora, nessa questão, e ainda bem que toca nesse exemplo, o paciente que deixa de ser atendido no momento terá provavelmente uma reação, e eu que já ia dizendo, a questão o efeito deste mau atendimento
quer seja nesse caso, quer seja de outros casos. O que é que o paciente depois desenvolve como consequência? Exatamente. Quando eu chego numa unidade hospitalar, e aqui vamos entender o funcionamento da mente humana, quando eu chego numa unidade hospitalar e estou a ser atendido, o atendimento que pressupõe naquele diálogo que nós construímos, eu percebo que é uma empatia, e os ilustres médicos e técnicos de saúde, essa empatia, e aqui a empatia vai ser a pessoa me tratar bem, a pessoa me dar a atenção, eu fico motivado, eu tenho aquela sensação de bem-estar. E quando aparece o indivíduo para interromper aquela minha satisfação, aquela minha motivação por estar a ser atendido por um profissional, gera em mim frustração. A frustração é a interrupção do comportamento motivado, gera a irritabilidade, a pessoa fica irritada, por isso é que, infelizmente, vemos casos em indivíduos que exaltam-se com os profissionais de saúde, vai gerar a frustração. E há uma nota aqui importante que nós precisamos perceber: no âmbito do atendimento hospitalar, há aí uma tríade que se cria. O que é que isso quer dizer? Nós criamos aí um relacionamento entre família, paciente e o profissional de saúde. Porque, comumente, nós vamos a uma unidade hospitalar acompanhado, e naqueles casos em que a informação não pode ser passada diretamente com o paciente, deve ser partilhada com a família. Então, quando nós olhamos para a questão do atendimento hospitalar, nós criamos aí esse relacionamento triplo: o profissional de saúde, o paciente e a família. Quando o médico me está dando aquela atenção, infelizmente, alguém aparece para interromper, gera uma frustração, gera a irritação. Muitas das vezes o indivíduo veio acometido por um outro estado de saúde que acaba desenvolver o outro. Há casos de pessoas que podem desenvolver alguma certa fobia de não querer voltar, por exemplo, a um hospital depois do resultado. Exatamente, e essa questão da fobia, e para que os prezados telespectadores percebam, quem não navega no mar da psicologia, a fobia é um medo incomum. É normal ter medo. O medo é uma reação que o ser humano desencadeia quando está diante de um futuro incerto ou um perigo identificado. O medo é normal, todavia a fobia é um medo incomum. E este medo, a fobia hospitalar, a fobia pelo hospital, muitas das vezes acontece por quê? Porque o indivíduo vai para um atendimento no banco de urgência e, algumas vezes, quando vêm os outros pacientes mais grave do que ele, e nós conhecemos, muitas das vezes, algumas unidades sanitárias, pela insuficiência das salas, no corredor as pessoas são atendidas, e isso tem sido notável em algumas unidades sanitárias, pelo número de utentes que ocorrem naquela unidade. O indivíduo que, com as devidas aspas, foi bem, mas vê outras pessoas piores a serem atendidas ali, outras pessoas com quadro grave, acaba por olhar o hospital como um lugar de terror. Uns até associam a figura do médico como alguém que lhe pode causar, quando o médico vem até ele, quase que a pessoa foge. Exatamente. Portanto, essa frustração, essa fobia, medo fora do comum, por hospital, pode suceder, face mau atendimento, o estresse, que é uma resposta que o próprio organismo desencadeia quando está diante de vários estímulos. E por isso é que é importante que se faça todo o investimento necessário, como se tem sido feito, deve-se elevar mais, de modo a conceder aos utentes o melhor serviço de saúde possível. Germano, aí olhamos a vertente do paciente, do utente, mas está um profissional de bata ou de qualquer outro uniforme que seja, na condição de enfermeiro, de médico, de auxiliar de limpeza, de técnico de raio-x ou qualquer outro que seja, trabalhando numa unidade sanitária com uma pressão fora do comum. Está ali também um ser humano, sobretudo. Exatamente. E hoje, quando nós
falamos sobre a psicologia do trabalho e das organizações, fala-se muito, além do stress por conta da profissão, há hoje o muito conhecido síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional pelo excesso de trabalho. E o assunto que levanta é relevante porque o médico precisa estar atento e concentrado. E uma distração pode ser fatal. Pensamos que é necessário olhar primeiro os profissionais como capital humano. Quando em vez de olhar só como recurso, porque recurso vai parecer apenas um meio à disposição, vamos olhar como capital humano. Por que capital humano? O capital humano vai ser um conjunto de habilidades, um conjunto de conhecimentos que nos são úteis para desempenhar uma determinada tarefa. Portanto, o ser humano, por ter essa grande capacidade, e aqui falar dos ilustres médicos, eles precisam ter toda a condição de trabalho necessária. Associando a esta realidade, o que é que vemos? Muitas das vezes, pela falta digamos, face a essa conjuntura econômica social, por um salário que, em muitas das vezes, não dá resposta àquilo que são as despesas dos profissionais, os profissionais de saúde têm de arranjar, além do seu emprego numa determinada unidade hospitalar pública, têm de ter prestar serviço numa outra instituição privada. E esta correria de sair desta instituição, vai para aquela instituição, em muitos dos casos, e face à pressão que é identificada nos serviços públicos, serviços de saúde pública, nota-se um certo esgotamento. Aí a grande possibilidade de ter um esgotamento por conta do trabalho realizado. Por isso é que a sugestão tem sido criar toda a condição necessária para os médicos, porque médicos e outros profissionais de saúde, trabalhadores administrativos e não só, porque se tiver toda a condição de trabalho necessária, tiver também a questão de remuneração assertiva, muitas das vezes ele pode abdicar de outros compromissos. E acaba concentrando-se. Exatamente. Esses aspectos também contribuem naquilo que se quer alcançar, pois tem sido a grande aposta do Ministério da Saúde em humanizar os serviços de saúde. Todos esses aspectos têm influência nesse processo. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Precisamos ter a humildade, toda a humildade em reconhecer que, do ponto de vista na administração pública, e aqui vamos entrar, a administração pública, e como eu já disse, nós não podemos dissociar a administração pública da perspectiva política. E, aliás, essa é uma rica obra do professor João Chimpolo, de Administração Pública. Nas páginas 23 a 29 discute isso de forma muito profunda. Porque a administração pública é que, a partir do momento que o Ministério da Saúde vai depender da cabimentação orçamental, e é este mesmo Ministério da Saúde que vai gizar todas as políticas sanitárias, desde a construção, o equipamento, entende-se aqui apetrechamento das unidades sanitárias, que vai a abertura dos concursos públicos. Tem havido, e é notável e aplaudido, a sequência dos concursos públicos, as inaugurações de unidades sanitárias, tem havido isso, felizmente. A questão da própria estratégia montada para favorecer o bem-estar da população, isto é algo notável e que deve ser felicitado e, de facto, na implementação vai resultar em grande vantagem. E aqui o atendimento humanizado. Quando estamos a olhar para o atendimento humanizado, em outras palavras miúdas, estamos a dizer colocar o homem no centro da atenção. E esse colocar, só que o profissional colocar o homem no centro da atenção, também é necessário que ele esteja condições necessárias, de modo que, ao estar numa determinada unidade, não tenha preocupação de ter de sair para ir para uma outra de forma rápida, porque se depender só daquela não consegue satisfazer as suas despesas. O atendimento humanizado proporciona
o bem-estar, vai proporcionar a atenção concentrada. É isto que a profissão a nível de saúde merece, a atenção concentrada. E como dissemos, a administração pública tem desafios maiores porque ela, primeiro que a responsabilidade inicial recai sobre si e face à conjuntura econômica. Porque na administração pública, a grande diferença com o privado será que a administração pública visa a satisfação das necessidades humanas, o bem de todos. Ao passo que na administração privada, o privado, se tiver que colocar um centro de saúde, uma clínica, além de dar resposta à necessidade humana, tem outra perspectiva particular, a obtenção de lucros. Por isso é que o privado muitas das vezes consegue criar, digamos, condições mais notáveis e é identificável poucas reclamações devido a essa questão da perspectiva lucrativa. Basta vermos que indivíduos, se a gente visita uma unidade sanitária privada, algumas clínicas, até o germano que foi visitar, daqui a pouco é um profissional que virá ter com o germano para saber como é que ele foi atendido à entrada. Vamos para numa instituição privada sanitária, vemos como é tratado o nosso paciente, a atenção que ele dá a todo momento. Isso devido à questão da própria procura, e o indivíduo vai ter que desembolsar, e conhecemos aquilo que é há a ali situação questões econômica. de interesses monetários. Não é? Exatamente. Já a questão que levanta aqui a administração pública é que tem a maior pressão, claramente, e com as insuficiências que tem, a situação pode não estar dentro daqueles padrões que nós queremos encontrar. Portanto, Germano, a última pergunta que eu faço é como então alcançar esta humanização dos serviços? Muito bem. O alcance da humanização de serviços, os técnicos de saúde têm este domínio, têm-se este interesse e procuram fazer esse esforço. Todavia, é preciso aqui congregar alguns elementos. Elementos como técnicos de saúde suficientes, materiais suficientes e estruturas hospitalares suficientes. Tendo os materiais disponíveis, esses materiais serão para quê? Para os utentes. Essa estrutura hospitalar é para os utentes. Os profissionais vão sentir-se na obrigação de dar resposta devida, por sua vez, o utente sai daí satisfeito. Porque nós temos que reconhecer que há uma cadeira que é ministrada em quase todos os cursos, ética e deontologia profissional. E os ilustres profissionais de saúde fazem até juramento, questão de juramento. Nós temos o domínio, os técnicos têm domínio dessa cadeira de ética e deontologia profissional. A ética, vamos aqui entender de forma muito sintética, é uma reflexão do certo e do errado. A deontologia, conjunto de princípios que cada profissão dispõe, nós temos esse domínio. Mas, havendo o capital humano presente, que temos, havendo estruturas e os recursos materiais, pensamos que a humanização vai se efetivar. E outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, a questão da humanização, e ontem eu acompanhava a bela abordagem dos ilustres Dr. João Sassando e Dr. Wilson, acredito. Wilson Tiago. Exatamente, assistente social. Tem que ver, dentro dessa humanização, como eu disse a princípio, é uma tríade, o profissional de saúde, o paciente e a família. Nós somos africanos, e para o africano viver é conviver. O germano incomodado é uma notícia que circula. Nós aqui gostamos de estar ligados nos momentos do nascimento, doença, as festas e, infelizmente, quando partimos para outra dimensão. E, portanto, tentar impedir o germano a ir a uma unidade sanitária sem os seus familiares é quase que difícil. Pode criar um outro problema. Vai criar um outro problema. Todavia,
a questão que se coloca é, mas é tanta enchente de familiares fora da unidade hospitalar. Mas não é a seu belo prazer, é uma necessidade. Então, como é que nós podemos evitar, diminuir essas enchentes? Vamos buscar a questão da comunicação organizacional. Se houver uma comunicação efetiva, se houver uma comunicação pontual, e se houver, muitas das vezes, o que é que tem sido identificado quando a gente vai aos hospitais públicos? Às vezes, os profissionais, e aqui também temos que felicitar e levar os estagiários que também dão suporte, trazem informações de um certo meio para ser adquirido. E se o familiar não estiver ali? Porque o familiar já está ali fora da unidade hospitalar, ciente de que me vão chamar a qualquer momento para dar uma notícia ou para aquisição de um material. Material que, hipoteticamente, a unidade não dispõe. Ora, se houver este material, se houver uma comunicação pontual, fidedigna, não há necessidade de ter os familiares aí fora. É preciso criar essas condições, e essas condições nós vamos conquistar esse bom relacionamento no âmbito desse atendimento hospitalar entre família, paciente e o profissional de saúde. E aqui também tocar na questão de confiança, né? Se o paciente tiver certeza de que há comunicação, não há necessidade de lá estar, então há maior confiança nas unidades e nos profissionais. Bom, Germano, nós estamos bastante gratos pelo seu contributo. Esperamos que tenha sido colhido o máximo possível pelos técnicos e utentes também, pois há uma necessidade toda de todos trabalharmos em conjunto para alcançar os níveis de desenvolvimento que o país pretende alcançar e, sobretudo, melhorarmos todos os aspectos que nos dominam, porque todos nós vamos para os hospitais, tarde ou cedo iremos para lá, precisaremos de um cuidado médico e um bom atendimento acaba por ser parte da cura, não é, Germano? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço e sempre à disposição da Palanca TV. Saúde é o que todos nós queremos. E o bem-estar também dos profissionais de saúde. Muito obrigado. Bom, estimado telespectador, terminado então este momento de conversa aqui no nosso matinal, nós, como sabe, tem sido um ritmo, o nosso dia a dia, receber aqui especialistas em diversos ramos do saber. Hoje tivemos Germano Pinto para ajudar-nos a compreender este fenómeno do atendimento ao público nos hospitais, como alcançar o atendimento mais humanizado. Tivemos também antes disso, em conversa, Miguel Manuel, jornalista, que tem o projeto que vai apresentar documentários muito interessante, muito interessante. Voltamos aqui a convidar a todos que se façam presentes amanhã e quem perdeu este momento pode voltar a ver essa entrevista de Miguel Manuel e também a de Germano Pinto, logo mais no nosso canal do YouTube, Primeira Página PTV. Procure por nós no YouTube, subscreva-te e em seguida assista o nosso conteúdo. Breve intervalo. No regresso teremos outras notícias. Até já.